Olá, estamos começando mais um Estúdio Movimenta aqui na Expo Agulhas Negras, em Resende. Este é um espaço do Sebrae para quem quer conteúdo prático, estratégico e conectado, tanto para quem empreende ou para quem quer empreender. Hoje nós vamos falar sobre 3 pilares que sustentam negócios que crescem de verdade: gestão, inovação e qualidade. Eu recebo aqui agora o Thiago Caldeira, nosso convidado sócio há mais de 7 anos à frente das unidades do Zen, Cozinha Oriental e Acapulco. Eles têm a verdadeira receita do sucesso. Juntos, escalaram o negócio com uma combinação clara: visão estratégica, operação estruturada e um olhar aberto às necessidades do cliente. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui. Eu quero começar conversando com você, Thiago, sobre os negócios que crescem. Alguns crescem, outros negócios não escalam com tanta consistência. Na prática, o que foi essencial tanto para o Zen quanto para o Acapulco? Esse crescimento que realmente transformou essa operação nessa potência estruturada. Oi, Júlia. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, pelo convite, tá? Em nome de toda a família do Zen, a gente agradece, é um privilégio estar aqui. Na verdade, a gente está no Zen há 7 anos. É um restaurante que tem 18 anos já de estrada, a gente pegou no meio do caminho e a gente está começando a escalar agora, né? Abrimos uma segunda unidade aqui em Resende. E talvez o grande motivo da gente poder ter escalado a gente considera 2 fatores muito importantes: gente e gestão. A gente viu em Volta Redonda, a gente tem em Volta Redonda mais de 40 colaboradores. Hoje nas 2 lojas a gente já tem quase 80 pessoas trabalhando com a gente. E a gente chegou num momento onde a gente precisava crescer porque o nosso time precisava crescer. Então, tanto que boa parte da liderança, na verdade 100% da liderança de Resende veio de Volta Redonda e veio crescida. Então, quando a gente fala em escalar, não é só sobre a loja, mas é sobre as pessoas. E a gente, junto com o Sebrae, a gente é parceiro do Sebrae há um tempão, a gente aprendeu e trabalhou muito, tanto no gente quanto no gestão. Então a gente sempre procurando processos, procedimentos, junto com cuidado com a nossa gente, estimula a gente a crescer. Então acho que o segredo talvez de escalar está nas pessoas, né? Então esse eu acho que talvez seja o nosso grande trabalho hoje no Zen. É muito bacana você falar que crescimento não é só em faturamento, é na estrutura da equipe que faz a diferença para o cliente final, né? E foi isso que trouxe a vontade de vocês de expandir para Resende essa possibilidade de ter mais pessoas agregando a equipe? Basicamente sim. A gente tinha um público de Resende bem fiel em Volta Redonda. A gente tem público de Barra Mansa, de toda a região lá em Volta Redonda. E somando essa necessidade, né, essa demanda, a gente viu que hoje mão de obra é um problema para quase todo mundo, né? E a gente tem um problema bom que é as pessoas dentro do nosso restaurante querendo crescer. A gente tem gente com a gente, se eu e o Lucas, a gente tem 7 anos no Zen, a gente tem gente com 16 anos. Então tem gente com a gente há mais tempo no negócio, querendo crescer. Então, assim, a gente viu dentro da nossa casinha ali, gente precisando, e a gente ali já não tinha mais espaço, então a gente veio aqui para Resende, né? Então, e aqui está sendo um sucesso. Graças a Deus. Tem quase 1 ano já que vocês chegaram aqui. A gente chegou em agosto de 2025. E uma coisa que você falou, Thiago, que me chamou a atenção: vocês falam em crescimento com muita frequência, tanto crescimento de pessoas quanto crescimento de faturamento, porque isso acontece como consequência. E para quem sente que o negócio está travado, agora se você pudesse dar uma dica, uma orientação, qual ajuste simples de gestão ou de processo você daria como dica para destravar o crescimento de forma rápida?
Eu acho que assim, não tem uma bala de prata, não tem um segredo para isso. Um ajuste simples, sabe? Mas acho que o mais importante é você viver aquilo e escutar o cliente. É entender qual que é a necessidade, o que que ele está precisando para você entregar. A gente está aqui para servir. Então, assim, servir bem. E não adianta eu querer inventar um prato super elaborado, sendo que a Júlia não é a pegada da Júlia. Então, entender o que que a Júlia precisa para entregar para ela. Então, acho que é isso que a gente tenta viver nos nossos negócios. Então a gente pode dizer que um pulo do gato seria essa atenção ao mercado. Acho que isso é fundamental. Fundamental. Tiago, O Rodízio Monjaro foi disso, né? isso foi um sucesso, né? Tem sido, Viralizaram tem sido. nas redes sociais e tudo. Tem sido. Foi bem isso. A gente perceber que existe um público que hoje não quer mais aquela mesma Fartura. a experiência do rodízio, né? Então, a gente já tinha ali o mini rodízio e a gente tá ali sempre ouvindo, tentando. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas o mais importante é estar ali perto do cliente, entendendo o que que ele está querendo para aquele momento, porque as pessoas mudam, né? E hoje você é o sócio que fica mais à frente das decisões de gestão, como finanças, marketing e estratégia. Mais ou menos. Ali a gente eu e o Lucas, meu primo, o irmão, a gente tá junto aí há quase que a vida inteira. Então eu tô mais à frente da operação e o Lucas me assessora na parte de marketing, na parte de vendas. É um excelente cozinheiro também, então a parte de cozinha eu deixo para ele também. Mas é assim, a gente se divide, mas ao mesmo tempo tá junto. Então, Se dividem para conquistar, porque vocês conquistaram não só o mercado de Volta Redonda, agora com Resende a região inteira, né? estamos trabalhando para isso. Tiago, muito obrigada pelo que você trouxe para a gente até agora. E agora a gente vai continuar com Lucas Ribeiro, primo do Tiago, irmão, como ele mesmo disse, que também está à frente do Zen Cozinha Oriental e o Acapulco há 7 anos. Lucas, muito obrigada também por você estar disponível aqui para conversar com a gente. Que honra estar aqui. E eu queria puxar um gancho que o Tiago deixou muito importante. Ele disse que ouvir o mercado, entender o mercado é um ponto muito importante e ele trouxe já para o nosso papo o que vocês construíram com o Rodízio Monjaro. Legal. Isso a gente considera uma inovação. Inovação não é só tecnologia. Sim, Tudo que faz diferente e atinge o cliente ou o negócio positivamente é inovação. Conta pra gente, essa ideia foi sua? Como que foi? Como é que essa experiência nasceu? Júlia, essa história foi muito legal. Eu sou um usuário do produto, né? Mas a grande conversa foi que a gente começou a ver que a nossa casa tem clientes muito frequentes. Graças a Deus a gente tem clientes habituais, eles têm uma rotina e a gente meio que sabe o intervalo onde essas pessoas estão com a gente. A gente começou a ver pessoas com um intervalo um pouco maior, com espaçamento. A gente começou a entender que o mercado estava caminhando para um lado. Quem está com o olhar aberto, sabe que o mercado do wellness está crescendo muito. As academias, produtos, hoje a gente tem... Antigamente você comprar um produto de suplemento era só num determinado lugar, hoje no mercado tem. A gente começa a ouvir e a gente começou a entender o que o nosso cliente queria. Nosso cliente está tentando consumir o nosso produto, mas de uma maneira um pouco mais consciente, seja pelo corpo, seja pela saúde, seja por uma série de coisas. E a gente começou a entender que existia uma brecha aí. A gente tinha um produto que era o mini rodízio. E esse produto, ele vendia, ok, nunca foi o nosso principal produto e tudo mais. A gente falou, cara, vamos ouvir um pouco mais. E tinha clientes que às vezes tinham feito bariátrica, por exemplo, estavam tomando a medicação, né, essas medicações de canetas emagrecedoras e tal. E eles falavam, cara, eu quero comer o rodízio, mas eu não consigo. A gente falava, mas tem uma à la carte. Ele, não, mas eu gosto da possibilidade de escolher o que eu quiser. E aí a gente falou, pô, tem alguma coisa aí. E fomos buscando. E aí chegou nessa ideia do Rodízio Monjaro, que a gente teve a sacada do nome e, pô, viralizou muito, um monte de gente, já deu entrevista com um monte de gente, um monte de jornal, um monte de iniciativas parecidas com a que vocês estão fomentando hoje aqui, né, mas obviamente de uma maneira muito menor, mas que fazem essa coisa do empreendedorismo, e eles perguntaram, e aí, como é que foi? E foi super legal. Nosso cliente, hoje, a gente tem clientes mais frequentes. Os clientes que já eram frequentes, que estavam com espaçamento um pouco maior, agora eles estão retornando e numa nova dinâmica, né? E isso se deu por esse olhar atento ao mercado, que pelo que a gente viu com o Tiago,
é uma das principais características que vocês têm, né? Até cheguei a perguntar, Thiago, você cuida mais da parte financeira, o Lucas mais dali? Ele não, a gente se divide, mas a gente olha na mesma direção juntos. E você acha que essa visão, né, sendo uma dupla, primos, é o que faz a diferença para essa gestão e esse crescimento de vocês num mercado que e algumas pessoas dizem que está travado? Júlia, você tocou num assunto muito importante. A gente olha para a mesma direção com perspectivas diferentes, mas o nosso olhar sempre é o nosso cliente. É ele que faz com que a loja funcione, ele que faz com que a empresa funcione. Então, ouvir o cliente, ver o que ele precisa, entender para onde a gente está indo, entender as tendências. Isso é uma coisa muito interessante que o Sebrae nos apoiou muito nisso nos cursos que a gente foi fazendo, né? E a gente tem a liberdade de falar disso, porque você sempre esteve com a gente nesse processo. O Sebrae foi sempre nos ensinando a analisar dados. Cara, tem tendência aqui, olha esses números aqui, tenta fazer histórico dentro de um mesmo parâmetro, vamos ver o que está oscilando. E a gente começou a ver que esses números, tanto na área financeira, marketing, escuta do cliente, esquenta a barriga no fogão também, né? A gente brinca. Tem que estar lá no balcão, não adianta achar que o mercado está saturado para quem cansou do mercado, porque a quantidade de dinheiro está aí, as pessoas estão com a mesma disposição de consumir, só que agora ficou um pouco mais difícil merecer o dinheiro das pessoas, porque está todo mundo com uma série, com um pouco mais de critérios, né? A gente tem mais critérios, tem mais players do mercado, então você tem que merecer o dinheiro daquela pessoa. Então a gente se esforça, respondendo a sua pergunta, em áreas diferentes, mas sempre entendendo o que o nosso cliente quer. Não adianta eu fazer uma coisa para mim, um sushi para mim, porque só eu não garanto faturamento. Então eu preciso fazer um sushi da maneira que o nosso cliente quer, do que ele está buscando, e ouvir é boa parte disso. Né? E esse mercado, como você disse, ele é muito competitivo. O mercado de alimentação, mesmo quando a gente esteve na pandemia, ele conseguiu ter uma curva de crescimento fora do normal. Sim. Né? E o que diferencia um negócio que sobrevive de um que se destaca de verdade? Júlia, gestão interna. A gente fala que a gente tem um negócio de sushi, né? E a gente fala que o nosso negócio, os nossos dois principais insumos, não tem nada a ver com peixe, é gente e informação. Então, o que faz toda a diferença para o nosso negócio hoje são pessoas e informação. Imagina que amanhã, a gente não sabe, a política do mundo é algo extremamente oscilatório. Você imagina que amanhã, por alguma eventualidade, não se pode mais comer peixe cru. O que eu vou fazer com aquele monte de gente? A gente só vai trocar o produto. Mas a grande sacada é que a gente tem gente e a gente tem informação. A gente tem pessoas capacitadas e a gente tem informação suficiente para entender se o mercado está indo. Então, uma coisa que faz todo sentido é o quanto de interesse o empresário, ou comerciante, ou a pessoa que está à frente do negócio, ela tem de interesse por aquele mercado. O comércio tem um pouco disso, né? Desse clima do já ganhei. Já ganhei, e não é assim, não é. Tem muitas coisas acontecendo. Pensa, a gente compra produto do Chile. Então Lucas, mas e aí, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Eu tenho que ler jornal do Chile, eu tenho que ver como é que está a produção de salmão lá, eu tenho que ver como é que está a temperatura do país lá, eu tenho que ver se tem queda, se não tem, se os Estados Unidos está comprando, se não está, se tem gente aumentando o pedido, se não tem. Aqui tem legislação, né? A gente está vendo reforma tributária, legislação trabalhista, e não é bom nem ruim, é o que é. É o jogo. Então, joga o jogo. Se você não quer aprender, não quer estudar, nem desce pro play. Então, a gente brinca que tem que entender o que o mercado tá fazendo, as movimentações. A gente tá vendo aí uma movimentação de escala, né? Alguns meses atrás, a gente se antecipou com o nosso sindicato e homologou possibilidades de escalas novas, porque a gente já sabia que algo aconteceria com a escala. Então, você tem que estar antenado, não pode dormir, não. E o que eu gostei muito de conversar com você, eu adoro conversar com você, na verdade, mas você e o Thiago têm a mesma linha. Você trouxe a questão de gente e informação, e o Thiago também trouxe essa informação de gente e gestão, ele usou essa palavra, mas passa pela informação. Sim. E vocês estão com a gente nessa trilha de informação, análise de dados há bastante tempo. Para a gente fechar o nosso bate-papo, que está maravilhoso, eu ficaria por horas conversando com vocês, ao longo dessa trajetória que vocês tiveram até aqui, diz para a gente um erro que serviu como aprendizado para que vocês pudessem crescer e escalar, e um ponto
positivo que colocou o Zen nessa posição que vocês ocupam hoje no mercado regional? Cara, um erraço, Júlia. Erraço. Uma vez, a gente aprendeu muito em processo. O Thiago vem da indústria, eu venho da hotelaria e da comunicação em geral, mas a gente sempre foi muito orientados para processo. Nos primeiros dias da empresa, a gente não tinha um determinado processo para guardar bolo. Muita gente vai lá no restaurante comemorar aniversário. Eu nunca achei que precisaria ter um processo para receber um bolo, armazenar e levar ele de volta. E a contaminação cruzada, né? E eu não achei que teria isso. Belo dia, recebemos um bolo na cozinha e por um erro nosso gravíssimo, era um bolo, olha que loucura, era um bolo de casamento de uma vegana. E eu não conseguia reparar o bolo, porque eu não tenho insumos veganos dentro da minha loja e tal. Cara, foi uma loucura, Júlia. Aquele dia foi decepcionante, foi um dos piores dias do restaurante. E aquele dia a gente falou, cara, eu preciso ter processo para tudo. E a gente começou a documentar os processos. Então, hoje a gente tem, isso já é algo recorrente da empresa. A gente tem um processo, a gente anota, a gente escreve, treina, pega a anuência de todo mundo, cara, assina aqui que você participou. E aquele dia eu pedi muita desculpa, mas foi uma desculpa que eu nunca mais vou pedir. Porque a partir daquele dia a gente aprendeu que estava novo, cru, eu não entendia o tamanho disso. E aquele dia eu comecei a entender que o cliente que estava comigo, ele não estava comigo para comer sushi. E é uma coisa que a gente tem isso até hoje. As pessoas não vão ao nosso restaurante para comer sushi, porque elas podem comer sushi em diversos outros lugares, com valores e custo-benefício muito mais baixos do que o meu. Mas elas vão para lá para ter um momento. Então, nesse caso, por exemplo, eu estraguei o casamento da mulher. Sabe lá Deus se essa mulher vai casar de novo, eu torço para que não. Mas, então, é o único casamento que ela teve e foi marcado negativamente por isso. Então a gente aumentou muito a nossa régua de atenção, não para a experiência de alimentação em si, essa é também, mas a gente tornou o nosso negócio um negócio de hospitalidade. E, bom, esse foi um grande acerto que a gente teve, foi olhar muito para as pessoas. O mercado tem uma linguagem de que a mão de obra é um negócio muito difícil. Você falar com... Vocês são profissionais nisso de lidar com empresários, né? É o negócio do Sebrae, é lidar com empresas. E eu acho que todo empresário que chega para vocês, uma das primeiras coisas que ele vai falar, tá muito ruim de mão de obra, que não sei o quê. O que a gente entendeu é que esse não é um privilégio só do empresariado, isso é um privilégio do mundo. Tem muita gente. Então a gente começou e pouca formação de pessoas. A gente começou a investir muito em formação de gente. A gente tem um curso interno hoje de sushi para pessoas que entram com zero experiência e eles querem começar a aprender. A gente começou a olhar isso. A gente olhou para o plano de carreira com outra ótica. Não é comum em restaurantes, e eu achava que era, mas não é, pessoas terem plano de carreira. O cara, ele entra como ajudante, depois é profissional, classifica e vai crescendo e tal. Isso não era claro no ambiente. A gente trouxe isso. Então, olhar para as pessoas, e não só como um fornecedor de mão de obra para mim, mas olhar para elas como pessoas que querem aprender, querem... A gente não pode ser hipócrita. A mão de obra do nosso negócio é uma mão de obra que não é altamente qualificada. E eu não posso exigir que seja também, mas se eu quero ter um produto altamente qualificado ou altamente de uma qualidade muito alta, alguma coisa tem que fazer. E a gente procurou ensinar. A gente tem pessoas que estão com a gente há milhares de anos. Tem gente que tem pessoas que estão com a gente e só vão sair do restaurante se elas quiserem, porque a gente ensina, paga curso, a gente investe muito nisso. Pagamos faculdade de gastronomia para dois, três funcionários. Eu fiz a graduação e a gente, eu falei, cara, vamos fazer a graduação e vem comigo, estuda comigo na minha sala. E hoje meu braço direito de cozinha, meu braço direito de gerente operacional são pessoas que a gente formou, a gente investe muito em treinamento. A gente não sabe tudo, mas tem gente que sabe. Então a gente pega essas pessoas, investe, isso é um negócio que foi um grande aprendizado que a gente fez uma vez e viu que isso tem um retorno muito legal, não só financeiro, mas um retorno em clima organizacional, em ambiente de trabalho. Você consegue, um funcionário que chega, ele é muito bem contagiado por uma cultura. A gente tem
nosso funcionário é nossa maior ferramenta de marketing. É a pessoa que trabalha conosco, assim, porque você vai ver, a gente vê em alguns casos lá, essa semana mesmo aconteceu. O funcionário trabalha no turno da manhã, de noite, com a esposa jantando. Cara, esse cara ficou o dia inteiro comigo. Pra que ele quer arrumar de noite lá? Então, aí tem uma pessoa que tá lá no salão, ela viu aquilo acontecendo, porque ela vê, sabe quem é o garçom. Cara, esse cara tá jantando aqui. É porque realmente, se a gente então for falar que gestão, inovação e qualidade passa por análise de dados, visão do mercado e pessoas, a gente pode concluir que esse é o sucesso do Zen e do Acapulco. É sim, Júlia, é sim, você está coberta de razão. A gente aprendeu muito a analisar os dados. Obrigado porque vocês continuam insistindo sempre com a gente nisso, em nos mostrar novas possibilidades, novas formas. Então, é isso aí. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Você, com certeza, é uma inspiração, assim como o Thiago, para todos que estão aqui. Obrigada por compartilharem essa visão tão prática sobre gestão, inovação e crescimento. E você que está acompanhando, continue com a gente nas redes sociais do Sebrae Rio e no canal do WhatsApp do Sebrae Médio Paraíba para mais conteúdos. Acesse o QR Code que está na sua tela e até o próximo Estúdio Movimenta.